A paz, povo de Deus, bom dia a todos, em nome de Jesus. Hoje é dia 24 de abril e eu quero lhe trazer nessa manhã o devocional diário, lembrando da promessa. O texto de hoje está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 13, que diz: E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolo. Nesse texto a gente vê a escolha de Jesus para aqueles que seriam incumbidos de pregarem o Evangelho, para aqueles que iam ser chamados apóstolos ou aqueles que andaram com a pessoa do Senhor Jesus. E eu quero te fazer pensar nessa manhã. É correto afirmar que Jesus só escolheu aqueles que eram capazes? Para aqueles que tinham capacidades para exercer tal função? Eu creio que não, meu querido. Eu acredito que Jesus só escolheu aqueles que eram incapazes, aqueles que não tinham a menor condição de exercer tal comando. Eu imagino uma partida de futebol, de uma brincadeira de rua, onde a gente escolhe aqueles que iam jogar no nosso time. É óbvio que nós só escolheríamos os melhores, os mais capacitados, para ganharmos e termos vitória. Mas Jesus escolheu os mais fracos, os mais debilitados e os mais incapazes. Eu quero citar o exemplo de os 3 discípulos mais achegados de Jesus. O primeiro dele, Pedro. A gente pode ver que Pedro era um pescador frustrado. O próprio Pedro negou Jesus. João era um jovem fleumático, que num momento estava bem, no outro ruim. Também Tiago, que era próximo de Jesus, era idem igual a João. Era inconstante. E o que é que significa isso? Por que é que Deus escolhe os incapazes? Vemos no Antigo Testamento também o próprio Moisés dizendo que não sabia falar. O profeta Isaías dizendo para Deus: Ai de mim, Senhor, porque sou homem de impuros lábios e habito em meio de um povo de impuros lábios. Há um texto que diz: Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis e desprezíveis deste mundo e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 ao 29. Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Eu quero te lembrar da promessa do dia de hoje, que Deus escolhe os incapazes, porque Deus escolhe o incapaz e o capacita para ser seu escolhido. Eu acredito nessa promessa. Ele escolheu as coisas desprezíveis para aniquilar as que são atraentes, e isso significa que todo aquele que se achar autossuficiente de si mesmo, Deus não está nele, mas agora aquele que se achega diante de Deus dizendo: Senhor, eu sou totalmente dependente de Ti. O Senhor é a sua força. O nosso Deus é o Deus dos incapazes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Ele nos capacita com a presença do Espírito Santo nessa manhã. Amém.